hoje nós vamos falar sobre proteínas. E falar sobre proteínas, nós ficamos muito empolgados. Por quê? Porque é um assunto bastante dinâmico, que envolve toda a biologia, em conjunto com a química, e que este aparato nos garante que as proteínas são as macromoléculas que dão o palco da vida dos seres vivos. As proteínas, elas são macromoléculas biológicas que são formadas por cadeias de aminoácidos. Como pode ser de uma única cadeia ou, em outras condições, pode ter mais de uma cadeia de aminoácidos. E são macromoléculas biológicas mais abundantes que são encontradas principalmente nos seres vivos. No caso, nós podemos considerar que, em algumas condições, pode corresponder a 50% do peso vivo na base seca. Então, falar sobre as proteínas e funções, nós podemos perceber que as proteínas, elas são muito versáteis, porque elas entram na composição de muitos produtos, de muitas enzimas, e que nós podemos perceber que as proteínas, elas vão entrar no teatro da catálise enzimática, que é no processo principalmente da questão da digestão, no transporte e armazenamento de metabólitos, alguns íons, movimento coordenado, na questão da sustentação mecânica, que vai entrar a questão dos ossos, na questão da pele, na proteção imunitária, que é a questão dos anticorpos, na geração e transmissão dos impulsos nervosos, no controle do crescimento, da diferenciação celular, principalmente na mitose. Enquanto que a catálise enzimática, ela ocorre principalmente na digestão, no estômago, através da pepsina. E que essa pepsina, ela proporciona velocidade nas reações biológicas. A proteína também, ela entra no processo da sustentação mecânica do organismo. Por exemplo, a força de tensão que atua na pele, nos ossos, e isso é devido ao colágeno, né? E esse colágeno, ele apresenta uma proteína bastante fibrosa e que, por isso, contribui para a elasticidade e resistência da pele, da aparência saudável, por exemplo, das unhas, cabelos, e também é responsável por colaborar com o organismo, como o fortalecimento dos ossos, músculos e tendões. Uma outra função bastante interessante da questão das proteínas, ela entra no processo de geração e transmissão de impulsos nervosos, como, por exemplo, os estímulos específicos, como, por exemplo, os bastonetes na retina, né, dos olhos, né, que é influenciada pela rodopsina, e que essa rodopsina é uma proteína, não é? Enquanto que a acetilcolina, aí sim, essa participa na transmissão dos impulsos nervosos e atua como em várias reações com funções físicas e psicológicas, como, por exemplo, sono, apetite, humor e outras. Então, perceba como que é dinâmico a ação das proteínas no nosso organismo. Uma outra função das proteínas, nós podemos considerar o movimento coordenado. Por exemplo, podemos considerar a contração muscular, que é realizado pelo deslizamento de dois tipos de filamentos proteicos. Também os movimentos dos cromossomos durante a mitose, a propulsão de espermatozoides por flagelos,
estes são mecanismos que ocorrem graças à contração que é constituída por proteínas. Uma das funções também bastante interessante seria o transporte e armazenamento, no caso, né? Então, como nós sabemos que muitas moléculas, íons pequenos, eles são transportados por proteínas. Como, por exemplo, a hemoglobina, ela transporta o quê? Transporta oxigênio nas hemácias, amiguinhos, certo? Enquanto que a mioglobina, esta sim, vai transportar o quê? A molécula de oxigênio no músculo, mioglobina, lembrar de músculo. Enquanto que, por exemplo, o ferro, ele é transportado no plasma sanguíneo, no caso pela transferina. E o interessante é que nessa questão, ele vai ser armazenado no fígado e que é ligado a uma outra proteína que vai ser chamada de ferritina. As proteínas também têm uma função importante na proteção imunitária. Então, elas são altamente proteínas específicas, especializadas, e que vão ser chamadas do quê? De anticorpos. E que esses anticorpos, elas têm uma função de distinguir entre o que é e o que não é próprio do organismo do indivíduo. Então, entra na questão da imunidade, funções como defesa do nosso organismo. Outra função das proteínas, por exemplo, entra na questão do controle do crescimento e da diferenciação da atividade das células. Então, essa é uma questão que entra na informação da genética, na coordenação dos hormônios, como, por exemplo, a insulina. Também entra na questão do hormônio estimulante, da tireoide, que também é considerado uma proteína. Então, perceba, amiguinhos, como que as proteínas é bastante versátil, como que é dinâmico a questão das proteínas. Vamos analisar uma questão da CESESP Pernambuco. Com relação a gêmeos univitelinos, é correto afirmar que: letra A. São resultantes da bipartição de óvulos não fecundados e desenvolvidos partenogeneticamente. Letra B. São resultantes da fecundação de 2 óvulos por 2 espermatozoides, podendo resultar indivíduos de ambos os sexos. Letra C. São resultantes da bipartição de um só óvulo fecundado por 2 espermatozoides, dando indivíduos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Letra D. São resultantes da bipartição de um só óvulo fecundado por um só espermatozoide, dando indivíduos masculinos e femininos ao mesmo tempo. Letra E. São resultantes da bipartição de um só óvulo fecundado por um só espermatozoide, resultando em indivíduos do mesmo sexo. Então, os gêmeos univitelinos, eles são resultantes, no caso, a partir de um só óvulo ou da bipartição de um só óvulo, né? E, na mesma condição, ele é fecundado por um só espermatozoide e que vai gerar automaticamente indivíduos do mesmo sexo. Então, nós percebemos que a resposta correta está na letra E, que diz:
são resultantes da bipartição de um só óvulo, fecundado por um só espermatozoide, resultando em indivíduos do mesmo sexo. Com chave de ouro, muito obrigado.